E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e em casa. Como sequência do que nós temos de estudar, primeiro momento falamos dos hidrocarbonetos, fizemos uma revisão, onde vimos que o hidrocarboneto é formado por carbono e hidrogênio e tem como sufixo o O, né? Como por exemplo etano, butano, então a terminação O é justamente para hidrocarboneto. Agora vamos falar de funções orgânicas. Nesse caso, o primeiro momento vai ser funções orgânicas oxigenadas, que são formadas justamente pelo oxigênio. E temos as funções nitrogenadas, que você já tem um átomo de nitrogênio presente. Nesse caso, as funções orgânicas, ela é formada por um grupo funcional. E esse grupo funcional ele é formado por um átomo, né, que dá a característica um grupo de átomo. Então, nesse caso, a gente tem aqui como, por exemplo, o aldeído. O aldeído aqui ele é formado por o átomo de oxigênio e o hidrogênio, onde você tem C-O-H. E é interessante que essa classe funcional, esse grupo, né, ele dá justamente umas características semelhantes. Essa característica semelhante é justamente devido ao grupo funcional, tá? Por isso que tanto esses dois aqui são exemplo de aldeído. Nesse caso temos o metanal e esse aqui o etanal. E todos do mesmo grupo funcional, que é justamente o aldeído. Então na sequência vamos falar de cada um dos grupos funcionais. Vamos falar do álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico e assim sucessivamente. Então vamos iniciar pelo álcool. O álcool ele é utilizado muito, né, no dia a dia para desinfecção da mão, por conta do coronavírus, não só pelo coronavírus, mas também por outros vírus. Então ele é muito utilizado hoje em dia, principalmente o álcool gel, nesse caso 70%, porque ele tem uma boa concentração para eliminar justamente o vírus. Então nesse caso o álcool, ele tem como característica o grupo funcional OH, tá certo? O seu sufixo é o ol. E a principal característica desse grupo funcional é que ele se liga a um carbono saturado, tá certo? Então, a hidroxila tem que estar se ligando a um carbono saturado, tá certo? Como, por exemplo, nós temos aqui, ó. Esse exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Nesse caso, essa daqui será a nossa cadeia principal, tá certo? Então temos 1, 2, 3, 4, sendo que a gente não pode agora esquecer que as funções orgânicas é que elas vão ter a prioridade. Então a hidroxila está nessa ponta. Como ela está nessa ponta, ela vai ter a prioridade para contar justamente os carbonos presentes na cadeia principal. Então, qual o nome dessa estrutura, dessa substância? Vai ser 3,3. Por que 3,3? Porque no carbono de número 3 eu tenho dois radicais metil. Então vai ser 3,3 porque são dois radicais metil, tá? But, por que but? Porque são 4 átomos de carbono. Ligações simples. E ol é justamente um ol, porque eu estou dizendo que a minha hidroxila, que é da função álcool, está no carbono de número 1. Então eu tenho 3,3 de metil, but, 1 ol. Não podemos esquecer que para ser um álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado, como por exemplo eu tenho aqui, ó. Ah, professor, eu tenho uma ligação dupla. Beleza, tranquilo. O que importa pra gente é a hidroxila. Se a hidroxila está num carbono saturado, é um álcool. Posso colocar nomenclatura? Pode colocar nomenclatura também. Tanto que a gente colocou esse exemplo, que é o prop 2 em 1 ol. Por que eu estou colocando os números? Justamente para vocês saberem a posição. Então tem aqui, ó, o 1
2, 3. Indiquei a posição da dupla, indiquei a posição da hidroxila. Eu sei que a estrutura é pequena, mas é importante você ir treinando e saber as posições. Existe outro nome para essa estrutura? Existe, que é o propenol, e ele também é conhecido como álcool alílico. Esquece o cachorro. Tudo bem? Isso é função orgânica oxigenada, nesse caso o álcool. Agora vamos falar do aldeído. Vimos dois exemplos aqui, que é o metanal e o etanal. Mas quem é o aldeído? O aldeído é essa função orgânica, no caso esse grupo funcional, formado pelo oxigênio e hidrogênio. E mais, é claro, o carbono. Sendo que a interação vai ser C-O-H. Essa forma aqui, essa forma, é uma forma mais simplificada. É como também você pode encontrar. Uma característica que é bem interessante é que o aldeído ele também pode ser encontrado como formila ou aldoxila. São nomes também encontrados em alguns locais, nos livros. Então, tomem cuidado com esses nomezinhos, que é justamente formila ou aldoxila. E qual vai ser o seu sufixo? Seu sufixo é o al. Por isso que eu falei metanal, met. Por que met? Um átomo de carbono. Se eu tenho um átomo de carbono e tem esse grupo funcional que é o aldeído, então met, ligação simples no carbono, tá? Só para complementar. E o al, metanal. E aqui eu tenho 2. Nesse caso eu tenho et mais o an, porque saturado, e o al, etanal. Agora vamos aqui para esse nosso exemplo. Nesse nosso exemplo aqui temos o nosso grupo funcional, contando porque ele será a prioridade nesse caso. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, sendo que no 2 eu tenho um metil e no 3 eu tenho outro metil. Então o que eu tenho? 2,3 de metil, porque são dois radicais metil, but, porque são 4 átomos de carbono, ligações simples, e o al, que é a terminação do sufixo para aldeído. Tá certo, pessoal? E dando continuidade às funções, nós temos agora a função cetona. Nesse caso, como a gente falou que grupos funcionais, você tem um grupo de átomos ou um átomo formando aquela função orgânica. Nesse caso, a cetona, ela tem aqui a característica do átomo de oxigênio, certo? Então é carbono com oxigênio. Mas nesse caso, a cetona ela tem a característica de se ligar a um carbono, nesse caso secundário, porque está próximo justamente de outras ramificações. Então ele fica junto com a ramificação 1 e ramificação 2. Aí aqui pode ser metil, isopropil e assim sucessivamente. Então o que você tem na carbonila, que é justamente o da acetona, que é o composto muito utilizado pelas meninas para limpar a unha, ele tem como característica a carbonila, que é justamente carbono dupla O. E com isso ele tem como o sufixo o ona. Então vai ser o que? Propanona, certo? Butanona. Então a terminação ona é para cetona, tá certo? Então aqui nós temos dois exemplos, que daqui a pouco eu vou concluir esse para vocês, tá? Então aqui nós temos dois exemplos, onde nesse caso a gente já comentei com vocês que o grupo funcional ele vai ter prioridade. Então, nós temos aqui esse exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono na nossa cadeia principal. Nesse caso, no carbono de número 4, nós temos o que? Um radical metil. E no carbono de número 2, como eu falei para vocês, ele está em um carbono secundário com dupla O, com uma carbonila, que é justamente a característica da cetona, onde aqui tem justamente o metil e aqui a gente pode falar que é o isobutil, tá certo?
Então, aqui, qual o nome dele em si? Como a gente já indicou, no carbono 2 nós temos a cetona. No carbono 4, o radical metil. Então, fica 4-metil pente. Por que pente? Porque são 5 átomos de carbono na cadeia principal. Que é ligações simples. O 2 é para indicação da posição justamente da cetona, tá bom? Então, 2-ona, tá certo? Então, fica 4-metil, pente, 2-ona, tá certo? Nesse próximo exemplo, nós temos uma cadeia cíclica e eu já coloquei o nome aqui para vocês, tá certo? Então, 2,4 de metil. Ué, mas cadê os metis, né? Tá faltando metil. Mas só que eu disse aqui, ó, 2,4. Então isso quer dizer que no carbono de número 2 e no carbono de número 4 eu tenho um radical metil. Professor, pode ficar aqui, mas como ainda ia preencher a estrutura, então você poderia ver outra contagem, mas na sequência a partir do grupo carbonila, que é da cetona, tá certo? Então esse aqui vai ser o carbono de número 1. Aí depois você poderia contar para baixo ou para cima. Nesse caso eu contei para baixo, chegando justamente no nome que foi dado. 2,4 dimetil, porque no 2 e no 4 eu tenho 2 radical metil. Ciclo, por que é ciclo? Cadeia cíclica, cadeia fechada. X, porque são 6. Ligação simples. Ona, que é justamente a carbonila cetona, tá certo? Nos próximos vídeos falaremos dos outros grupos funcionais. Valeu, pessoal. Deixar aqui para vocês copiarem os exercícios e praticar.